Pronto, então a aula de hoje é a continuação da aula de ontem, na resolução das integrais, né, e dos problemas que a gente se propôs ontem a resolver. Esse quarto problema, ele fala o seguinte, ele pede para a gente determinar a área englobada entre as curvas, né? Entre as curvas y igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado e y igual a 2x mais 2, tá certo? A área englobada significa que eu quero justamente, eu vou mostrar daqui a pouco o gráfico para vocês, que eu quero a área que está limitada por essas duas curvas. Só que aí a gente tem um porém, tá certo? Eu vou enumerar em passos, que é para a gente saber mais ou menos o roteiro que a gente tem que tomar, tá bom? Então, como primeiro passo, eu falo para vocês aqui encontrar os extremos de integração. Pode ser que eu encontre somente 2, pode ser que ela tenha até mais, né? Mas aí a gente vai ver. Então, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso igualando essas duas curvas, ou seja, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer x ao cubo mais 2x ao quadrado igual a x mais 2, tá certo? Então, legal. Isso aqui ficou uma equação, né? É uma equação, inclusive, do terceiro grau. Uma equação do terceiro grau, geralmente, eu tenho 3 raízes, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, né? Eu digo 3 raízes, porque, assim, 3 raízes distintas, porque ela realmente tem 3 raízes, mas pode ser que ela tenha uma raiz dupla. Aí, o que é que acontece aqui? Vamos passar essa turma do segundo membro para o primeiro membro, para a gente ter a seguinte situação, tá? Então, vamos ficar assim, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Então, beleza, ficamos aí com a equação do terceiro grau, tá certo? Tá, para a gente resolver essa equação, a gente vai usar uns recursos aí que a gente deveria, né? A gente pode trazer, eu digo, a gente traz do ensino médio, mas como eu sei que aqui a gente às vezes fica um pouco enferrujado, aí eu vou dar aqui uma dica. Toda a equação, essa equação chama equação polinomial, tá? É uma equação polinomial do terceiro grau, porque o maior expoente é 3, enfim. Toda vez que eu quiser achar a solução de uma equação onde o grau é maior do que 2, porque esse grau 2 a gente usa a equação de base, a fórmula do discriminante, do delta, e aí acha. Mas quando o grau é maior do que 2, a gente tem algumas estratégias. Uma delas, e eu acho que é a mais acertada a fazer, é que a gente aí, por enquanto, a gente não sabe nenhuma das raízes, né? Então você faz o seguinte, ó, a gente vai fazer uma análise dos coeficientes dessa equação. Quem são os coeficientes? São justamente os números que estão na frente aqui do x e com o termo independente. Então vamos dar um destaque aqui para eles, ó. O primeiro é 1, não é isso? O segundo é 2, o terceiro é menos 1 e o termo independente é menos 2, né? Então a gente pegou aqui essa galera toda. Se a gente somar essa turma, tá aqui uma soma, né? O que é que vai acontecer, ó? Esse 1 elimina com esse, de menos 1, esse 2 elimina com esse, e isso aqui é igual a quanto? A 0. Toda vez que isso acontecer, significa que x igual a 1 é um zero dessa equação, né? Ou melhor, uma raiz, né? Porque zero a gente chama para função, uma raiz dessa equação, tá? Então, é raiz da nossa equação. Tranquilo? Se a gente substituir aqui, ó, 1, né, x por 1, a gente vai zerar, então significa que a gente está certo aí. O que é que a gente vai fazer agora? Então eu vou usar o dispositivo de Brioff-Ruffini, tá certo? Como a gente já descobriu uma raiz, faltam duas, então, ou seja, essa raiz aqui, gente, está dizendo para a gente que os gráficos já se tocam no 1. Então, um dos extremos já é 1 dos extremos de integração. Vamos achar os outros dois, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar o dispositivo de Brioff-Ruffini, né?
Se tiver errado, depois eu corrijo aqui depois. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai construir. Aqui tem uma coisa que eu aprendi. Você segura o Ctrl, não, o Shift, e puxa, sai retinho. Vivendo e aprendendo, ó. Aí eu puxo aqui, seguro, tem que clicar antes. Aí, ó, eu puxo, ele sai retinho. Legal. Da mesma forma, não vou perder tempo com isso não, só vou fazer aqui um, tá? Eita. Ó, vou puxar aqui, tá, legal. Então, o que é que acontece? Eu vou colocar aqui em cima a nossa primeira raiz, que foi o 1, não é isso, gente? A primeira raiz foi 1, tá? E vou colocar aqui os termos independentes dessa nossa, os termos independentes não, os coeficientes e o termo independente dessa nossa equação. Então, né, quem são eles? 1, 2, menos 1 e menos 2. Tá certo? E eu vou baixar esse primeiro valor aqui, 1. O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse cara, vou multiplicar por esse e vou somar o resultado com esse cara daqui. E vou colocar ele abaixo dele, tá? Então, vamos fazer isso, né? Então, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 2 dá 3. Tá certo? O que é que eu vou fazer? Ó? Vou multiplicar 1 por 3 e o resultado eu vou somar com menos 1. 1 vezes o 3 dá 3. 3 menos 1, né? 3 menos 1 dá 2. Beleza. Vou fazer agora o seguinte, vou pegar 1 e vou multiplicar por 2 e o resultado somar com menos 2, né? 1 vezes o 2 dá 2 e 2 menos 2, 0. Logicamente, porque o 1 é uma raiz. O que a gente tem agora, né? A gente tem agora uma nova equação, só que essa equação aqui, ó, é uma equação do segundo grau, porque aqui a gente estava trabalhando com uma terceira, né? E aí a gente pode, esses camaradas são justamente os coeficientes. Então a nossa equação é essa, ó. A gente vai colocar aqui, ó, x menos 1, que está representando a raiz igual a 1, né? E aqui eu vou escrever a nossa equação, ó, que é 1x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais 3x, mais 2. Isso aqui igual a 0. Pronto. Então, uma raiz a gente achou. Agora a gente vai achar as raízes dessa equação de segundo grau aí, que ficou beleza, né? Ficou fácil. Então, vamos colocar ela aqui pra gente, né? Ó, x ao quadrado, mais 3x, mais 2, igual a 0, tá? Então, vamos lembrar lá da nossa fórmula, a fórmula do discriminante, né? Vamos botar aqui, só para lembrar, o discriminante, que é b ao quadrado, menos 4ac. Ok, e vamos lá, vamos calcular. Beleza, então, né? Já dizia um amigo meu que é pau que boia. Então, beleza. Não se preocupe não, que isso aí tudo eu edito, não vai aparecer nada dessa palhaçada que eu estou fazendo. Né? Então, isso aqui é o seguinte, ó. Então, delta é igual a b ao quadrado, né? 3 ao quadrado, aqui no o nosso b, menos 4, que multiplica 1, tá? E que multiplica 2, né? E que multiplica 2. Então, com isso aí, a gente tem o discriminante igual a 9, menos 8, né? 9, menos 8, que vale 1, tá certo? Então, legal. Vamos para as outras... Então, ó, x é igual, vou colocar aqui a fórmula para depois a gente poder consultar, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, sobre 2 vezes a, tá? Então, vamos calcular aí as nossas raízes, né? Então, vamos lá, ó, x é igual a menos b, né? B foi 3, não foi isso? Então vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, né? Sobre 2 vezes 1 também, que é o a. Ou seja, né? Isso aqui é igual a menos 3, mais ou menos 1 sobre 2, certo? Então eu vou calcular logo aqui o x1 da gente, eu vou usar o negativo. É menos 3, né? Menos 1 dividido por 2, isso daqui é menos 4 dividido por 2,
que é menos 2, tá? E a nossa raiz x2 vai ser o seguinte, né? Menos 3 mais 1 dividido por 2, que é igual a menos 2, dividido por 2, que é igual a menos 1. Pronto, então a gente achou três extremos, três zeros. A nossa equação tem três raízes, né? Vamos escrever ela aqui para a gente entender, né? Ó, então a nossa raiz, a nossa equação ficou assim: x menos 1, x mais 1 e x mais 2, tá? Igual a zero. O que significa isso? Que a gente tem três extremos, né? Então a gente tem os extremos. As duas últimas é porque as raízes são negativas, né? Então os nossos extremos, começando do menor para o maior, né? É menos 2, menos 1 e 1. E o que significa isso, né? Significa o seguinte, ó. Significa que essas duas curvas, elas se encontram nesses três pontos, tá certo? Então a gente está procurando, na verdade, duas áreas, que justamente, eu vou já mostrar o gráfico aqui para vocês. Já não vou perder tempo não, eu vou mostrar agora, ó. Então veja só, tá aqui a curva, né, ó. Tá aqui a curva 1 e a curva 2, tá certo? Então, ó, aqui, ó, ele toca no menos 2, elas se tocam no menos 2, elas se tocam no menos 1 e elas se tocam em 1, tá certo? Então a gente está procurando duas áreas, essa área e essa área aqui. Por que eu não estava querendo mostrar para vocês agora o que a gente está fazendo, né? Porque vai ficar evidente aqui, tá evidente aqui para a gente, porque o segundo passo é decidir quem é a curva superior e quem é a curva inferior. Pelo gráfico aqui que a gente plotou aqui no programa, a gente já está vendo que nessa primeira área, essa curva verde, que é essa função f, é a superior. E já na segunda área, isso inverte, né? A curva preta aqui, que é a curva g, ela é a superior. Mas como numa prova, a gente não vai ter, por exemplo, o auxílio desse gráfico, né? Então, como é que a gente deve fazer? É o que eu vou fazer aqui agora com vocês. Então, a gente vai descobrir qual a curva deve ser superior, tá? Tá. Deve ser superior. Beleza. O que a gente vai fazer? Então vamos colocar aqui as curvas, pessoal. Vou colocar aqui as curvas pra gente, que são as duas, né? Y igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado. Essas curvas estão aqui, ó. Estão aqui na nossa apresentação, tá certo? Aqui, ó, primeira curva. E a segunda curva é y igual a x mais 2. Vou colocar ela aqui, tá? Y igual a x mais 2. O que a gente achou? A gente achou três extremos, né? Achamos três extremos, que foram os números, que foram os seguintes números: menos 2, menos 1 e 1, que é positivo, perfeitamente. Ó, o que eu vou fazer aqui? Para descobrir quem é a superior e quem é a inferior, eu vou pegar um número entre esses dois e vou calcular o valor dele para a primeira curva e para a segunda curva. O que for o maior valor é a superior. É assim, dessa maneira que a gente faz a descoberta, né? Então aqui, ó, entre menos 2 e menos 1 é menos 1 sobre 2, né? Menos 1 sobre 2, ou melhor, na verdade, menos 3 sobre 2, né? Menos 3 sobre 2. Vamos colocar aqui. Menos 3 sobre 2. E aqui, entre menos 1 e 1, eu posso pegar o zero. Tá certo? Então, vamos descobrir logo aqui usando menos 3 sobre 2. Eu vou substituir nessa primeira equação, ó. Y é igual a menos 3 sobre 2 ao cubo
mais 2 vezes menos 3 sobre 2 ao quadrado, tá certo? Então, y vai ser igual, qualquer base negativa elevada a um expoente ímpar vai ficar negativo. Então, menos 3 ao cubo dá 27, sobre 8, que é 2 ao cubo, tá certo? Aqui, ó, antes de eu eliminar aqui, tenham cuidado, eu primeiro faço essa potência, então mais 2, como a base é negativa e o expoente é par, ela vai ficar positiva, então isso aqui vai ficar 9 sobre 2. Aí aqui eu posso cortar, né, ó, beleza, aqui eu posso cortar, então y é igual a menos 27 sobre 8, diga aí, aonde? Eita, é sobre 4, gente, perdão, desculpa aí. Então vou apagar aqui. Quando vocês viram que eu fizer uma besteira dessa, vocês me avisam. Então beleza, sobre 4, então quando a gente simplificou, ficou 2. Aí agora sim, né? Então mais 9 sobre 2. Aqui tirando o MMC entre esses dois camaradas é 8, né? Vai ser 8. Então, ó, 8 dividido por dar menos 27. Menos 27 aqui vai dar 4. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 27 dá quanto? Digam aí para mim rapidinho. 9 sobre 8. Então, nesse primeiro caso, esse valor aqui está dando 9 sobre 8. Se a gente colocar, ó, se a gente colocar 3, se a gente colocar aqui, ó, menos 3 sobre 2 nessa curva, menos 3 sobre 2 vai dar menos 1,5, concordam comigo? Não é isso? Se eu colocar aqui, pessoal, menos 1,5 mais 2 vai dar meio, vai dar, ó, quando eu aplicar isso daqui, ó, y é igual a menos 3, aplicando já nessa curva aqui, né? Menos 3 sobre 2 mais 2, isso daqui vai ser meio, ou seja, um valor, deu aqui meio, né? Aí agora, qual das duas frações é a maior, qual é a menor? Aí aqui eu vou lembrar do tempo de professor do ensino fundamental, que era o seguinte, ó, 9 sobre 8 e 1 sobre 2. Aí pode dividir aqui, né? Mas aqui tá evidente que como aqui na nossa fração o 9, né? A gente tem aqui, vou fazer o seguinte, vou fazer do jeito que eu ensinava os meninos. Eu vou deixar todo mundo sobre o mesmo denominador, ó, que é 8, e vou dividir, né? Aqui vai ser 9 sobre 8, 8 dividido por 2 dá 4. Então, ó, logicamente, essa fração é maior do que essa. Então, aqui, essa curva, nesse primeiro intervalo, ela é superior, tá certo? Essa curva é superior. Legal. E o que é que isso implica? Já vamos escrever ela aqui, ó. E o que é que isso implica? Isso implica no seguinte, que a nossa área, que é a área englobada, ela é a soma das duas áreas. Então, ela vai ser a integral, ó, de menos 2 a menos 1, de quem? Da curva x ao cubo mais 2x ao quadrado, menos a curva y igual a x mais 2, né? Ó, beleza, isso dx. Mas, aí tem a outra curva, né? Que é a soma das duas. Que aí a gente vai descobrir fazendo o seguinte, ó. Vou colocar aqui um asterisco. E aqui a gente vem para esse valor, a gente vem para cá, ó. Se eu substituir aqui 0, logicamente 0 ao cubo, né? Mais 2 vezes 0 ao quadrado dá 0. E se eu substituir 0 nessa, isso aqui vai ser 0 mais 2, que é igual a 2. Ou seja, nesse caso aqui, essa curva é a curva superior. Como está sendo mostrado no nosso gráfico, tá certo? Então, é lógico que quando o camarada está bem treinado, vamos dizer assim, o cara tem uma certa habilidade já com gráficos, ele consegue perceber isso no olho, certo? O cara consegue perceber isso no olho. Mas o bom é o cara fazer isso que a gente acabou de fazer. Então, vamos voltar lá, né? Então, ó, a nossa integral, então isso aqui vai ser a integral de quem? Agora, a integral de menos 1 a 1, aí inverteram-se os papéis, ó.
De quem? De x mais 2, que é essa curva, menos essa curva aqui, ó, x ao cubo, mais 2x ao quadrado. Tudo isso dx. Beleza? Entendido aí, gente? Então, veja, esse raciocínio ele é um pouco mais longo, né? Ele é um pouco mais longo. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou calcular cada uma separadamente, tá bom? E depois eu somo as duas. Vou fazer o seguinte, vamos fazer logo o cálculo dessa primeira integral aqui. A integral de menos 2 a menos 1. Eu vou logo tirar esses parênteses aqui, ó. Isso daqui vai ficar x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos x, menos 2 dx, né? Ou seja, isso aqui, uma integralzinha de um polinômio, a gente já sabe integrar. Isso vai ficar assim, né, gente? Ó, x à quarta sobre 4, mais 2x ao cubo sobre 3. Lembrando que eu estou somando, né, a regra da potência aqui, tá? Menos quem? X ao quadrado sobre 2 menos 2x. Quando isso variar de menos 2 a menos 1. Beleza. Que pelo teorema fundamental do cálculo é o f, né? De menos 2, ou melhor, de menos 1, que é o menor, que é o maior dos valores. Aqui eu já posso apagar, será que já? F de menos 2 de menos 1, claro, menos o F de menos 2, tá? Vamos calcular isso aqui, né? Vamos calcular isso separadamente. Então, vamos fazer aqui embaixo. Ó, isso aqui vai ficar assim. Vamos abrir aqui um asterisco, vou botar aqui um asterisco. Vamos fazer assim, f de menos 1. Quem é o f de menos 1? Aplicando aqui nessa função, né? É 1/4. Vou fazer assim, né? Vou fazer assim do jeito que manda o figurino. Mais 2 vezes menos 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes menos 1. Ora, isso daqui vai ficar positivo, né? Pelo motivo que a gente acabou de falar. Isso daqui vai ficar negativo, multiplicado por esse. Então, isso aqui vai ficar menos 2 sobre 3. Isso daqui vai ficar positivo, mas tem um sinal negativo. Menos 1 sobre 2. E aqui vai ficar mais 2. Tá certo? Então, isso aqui é igual, ó. Contazinha de fração, né? Vamos botar aí, ó. Como aqui é 4 e 3, o 2 nem conta. É 12, né? Então, 12. Dá 3 menos 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2, 8. Dá 6, né? Então, 6. E aqui dá 24, né? Tá certo? Eu fiz aí, peguei, dividi e multipliquei, né? Dividi e multipliquei. Tá jóia. Então, isso aqui tá dando quanto, hein, pessoal? Façam umas contas aí pra mim. 27 menos... Ah, ó, aqui dá 14, né? 14 menos 24 dá 10, 13 sobre 12. Pronto, beleza. Esse foi o f de menos 1. Agora eu vou calcular o f de menos 2, né? Então, f de menos 2 é menos 2 à quarta sobre 4, mais 2 vezes menos 2 ao cubo sobre 3, menos 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 que multiplica menos 2, né? Estão acompanhando aí, tá claro? Tá legal o tamanho da fonte, vocês estão enxergando, tá legal, né? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer aqui o seguinte, né? Então, f de menos 2 é igual. Isso aqui vai ficar positivo, 2 elevado a 4 vai ficar 16, né? 16 sobre 4. Eu não vou fazer direto não, vou fazer bem devagar. Isso aqui dá menos 8,
vezes 2 dá menos 16. Menos 16 sobre 3. Isso aqui dá 4, né? 4 dividido por 2 dá 2, menos 2. E isso aqui vai dar mais 4, tá? Ou seja, né? De novo, aquela história. Aqui é 12, ó. Aqui é 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 16. 48, beleza. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 16. 64. E aqui vai dar 2, né? Então vai ficar mais 24, tá? Já fazendo essa subtração dá 24. 24 mais 48 vai dar 24 mais 48, né? Hã? 8 sobre 12, né? Que é igual, simplificando essa fração aqui, a 4 terços, né? Ou melhor, 4 não, 2, né? 2. Não é 8 sobre 12? Não, mas qualquer outra dá 3 sobre 12. Ah, é mesmo, boa ideia. Boa, Neto. Que aqui a gente pode fazer a conta direto, né? Voltando aqui para o asterisco, trazendo o asterisco aqui para cá, ó. Então, trazendo o asterisco para cá, aí a gente pode fazer que o f de menos 1 menos o f de menos 2 foi igual a 13 sobre 12 menos 8 sobre 12, né? O que vai dar aqui para a gente o seguinte, né? 12, 13 menos 8... 5 sobre 12 unidades de área, tá? Mas essa foi só a primeira integral, né? Agora vem a segunda integral, tá certo? Então vamos lá. Ok. Isso tudo vai ser postado no meu canal. Se vocês, eu também tenho o Facebook, estou postando lá também, estou postando tudo que eu posso. E também eu vou colocar o link nos arquivos para vocês, né? Foi postado, já tem o arquivo aí que vocês já viram, tá certo? Tudo que eu estou escrevendo aqui vai ser salvo e vocês vão ter acesso naturalmente, né? Você colocou no canal hoje, é o mesmo não? Oi? Você colocou um vídeo no canal hoje, é o mesmo? Não, acho que eu botei outro. Não, botei foi esse vídeo, foi o de hoje. Foi da aula de ontem. Foi da aula de ontem. Tá? Então, ó, vamos fazer o cálculo aqui dessa segunda integral aqui, ó, dessa segunda integral aqui agora, que é a integral de menos 1 a 1, tá certo? Então, ó, vou colocar ela aqui pra gente, ó, a integral de menos 1 a 1 da primeira curva, que foi x mais 2, menos x ao cubo, mais 2x ao quadrado, né? Dx, beleza, pessoal? Ó, fazendo aqui as nossas mudanças, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. A integral de menos 1 a 1 de quem, ó? De x mais 2, menos x ao quadrado, menos x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, tá? Isso aqui dx, ó. Legal. Então, se a gente arrumar, vamos arrumar do jeito que a gente conhece os polinômios, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar assim. A integral de menos 1 a 1 de quem? De menos x ao cubo, tá certo? De menos x ao cubo, menos 2x ao quadrado, porque são sinais, né? Mais x, mais 2, dx. Certo? Beleza, gente? Ok. Só pra gente arrumar, só pra gente ficar aí com... Como a gente conhece um polinômio, né? Então, o que acontece? Se também não arrumar, isso não vai interferir no cálculo, não. Mas aí a lógica matemática, né, o padrão matemático exige isso aí, que a gente faça... Pede isso para que a gente faça isso.
Então vamos lá, né? Vamos integrar essa função que está fácil aqui para a gente, ó. Vai ficar menos x à quarta sobre 4, certo? Essa dessa primeira. Eu não estou nem colocando mais as propriedades, já estou fazendo direto porque na aula de ontem a gente colocou as propriedades e aí eu já estou entendendo que vocês já captaram a ideia, tá? Então aqui vai ficar, ó, menos 2 a terceira sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2 mais 2x, né? Isso tudo quando variar de menos 1 a 1. Ou seja, pelo teorema fundamental do cálculo, o que a gente está querendo é a primitiva de 1 menos a primitiva de menos 1. Tá certo? Então eu vou calcular isso aqui separadamente. Vou fazer esse cálculo aqui em vermelho, aqui, só para dar um destaque. Ó, quem é o f de 1, gente? Quem é o f de 1? Onde tem x aqui a gente vai colocar 1. Então vai ficar menos 1 à quarta, né? Sobre 4 menos 2 ao cubo sobre 3 mais 1 ao quadrado sobre 2 mais 2 vezes o 1. Ou seja, isso aqui é igual, né? A menos 1/4, tá certo? Menos 1/4, a menos 2 terços, a mais meio, mais 2, tá? Ok, quanto é que vai dar isso aí? Vou usar aqui o bom e velho fração. 12 dividido por 4 é 3. Aqui vai dar menos 8, não é isso? Menos 8. Aqui vai dar 6. E aqui vai dar 24. Então aqui a gente já tem 30. 30 menos 11. Então vai ficar 19 sobre 12. A outra tem que dar o inverso disso aí. É. 19 sobre 12. Vamos, justamente, né? Vamos provar isso aí. Ó. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Menos 1 à quarta sobre 4. Menos 2, menos 1 ao cubo sobre 3, mais menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes menos 1, né? Ou seja, ó, aqui vai ficar menos 1/4, menos 1/4, aqui vai ficar mais 2 terços, porque menos 1 ao cubo, né? Aquelas propriedadezinhas de potência. Aqui vai ficar mais meio. E aqui vai ficar menos 2, né? Então isso aqui vai ficar igual, ó. Isso aqui vai ficar igual a 12, né? Dá 3 menos 3. 12 dá 4, 8. Aqui vai dar 6. E menos 24, né? Que está dando quanto? Menos 19 sobre 12, né? Menos 19 sobre 12. Eu falei isso ontem para vocês, não foi? Agora a gente tem que ter um cuidado, porque é o seguinte, foi algumas aulas atrás. Isso está relacionado ao grau do polinômio. Todo polinômio par tem essa paridade. Um é o inverso do outro. Mas existem os polinômios ímpares. E isso também altera, tá certo? O resultado. Menos 13, é? Ó, é justamente isso que eu estava dizendo para vocês. Eu posso depois trazer isso para vocês, tá? Está relacionado com a paridade do polinômio. Então, vou botar aqui, menos 13. Quando ele é ímpar, funciona. Quando ele é par, não. No caso aqui, ele é ímpar. Ele é um polinômio par, né? Olha aqui. Eu trago isso para vocês depois. Eu explico isso direitinho depois, tá? Pronto. Então, olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui pra gente? A integral, a área que a gente estava querendo, né? É o f de 1
menos o f de menos 1, que é igual a quanto, gente? É 19 sobre 12, menos 13 sobre 12, né? Ou seja, aqui vai dar 12, 19 mais 13, não é isso? Ok, que está dando quanto? 32 sobre 12, se a gente simplificar. Eu não vou simplificar não, porque eu vou somar lá um também, que é com 12, né? Então, a área total, ó, a área total foi quem? Essa área daqui, né? A área a nossa área 1, que está aqui embaixo, ó, 5 sobre 12, tá? 5 sobre 12. Mas essa área que a gente acabou de achar, né? 32 sobre 12, ou seja, 37 dozeavos unidades de área. Tá certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então essa aí, ó, tudo que a gente viu até agora, todos esses exercícios, né, que a gente fez ontem e hoje, refletem tudo que a gente já viu. Tá certo? A gente viu, né, a antiderivada, um processo de antiderivada, a integral indefinida, foi a primeira questão. Na segunda questão a gente viu um problema do valor inicial, que é justamente um problema da integral indefinida, mas onde a gente pode calcular a constante de integração, C, né? Já na terceira questão, são problemas relacionados à integral definida, que a gente vai achar um valor numérico, porque a integral definida é uma área abaixo de uma curva, tá certo? E nessa quarta questão a gente estudou áreas entre curvas, né? Que aí na verdade é a diferença entre a curva superior pela curva inferior. Tá claro isso para vocês? Beleza, gente? Ó, esse negócio de tecnologia tem disso, né? A minha aula acabou. Diga aí. Você mostrou aí no início, quando foi para descobrir a primeira raiz. Sim. Se a gente contar zero, Isso. aí você acha que a primeira raiz que é tal, né? É. Aí encontra as outras. E no caso, quando está diferente de zero? Pronto. Aí a gente tem várias possibilidades, né? O chutômetro não deixa de ser um. Mas, ó, vamos pegar aqui, boa você ter falado, tá? Então, a aula de hoje está encerrada nesse sentido, né? Mas aí a gente vai explorar um pouco essa sua ideia. Deixa eu salvar aqui. Pronto, vou botar aqui um novo, arquivo novo. Ó.